Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E em dezembro de 2013, o Conselho Nacional de Justiça divulgou a recomendação número 13, que padroniza os procedimentos dos juizados da infância e da juventude nas comarcas de cidades onde vão acontecer jogos da Copa do Mundo no Brasil. No artigo 2º deste documento, é autorizada a entrada de adolescentes de 12 a 18 anos incompletos em estádios, sem a necessidade de estarem acompanhados de um responsável ou de apresentarem qualquer autorização. O parágrafo 3º da recomendação do CNJ autoriza ainda que os gandulas dos jogos possam ter idade mínima de 12 anos. No entanto, a emenda constitucional número 20 de 1998, que estabelece que a idade mínima para o trabalho é de 16 anos, sendo permitido a partir dos 14, quando o jovem estiver em condição de aprendiz. Por causa disso, a Procuradora Regional do Trabalho do Paraná, Margarete Matos de Carvalho, encaminhou ao Conselho Nacional de Justiça uma moção de desagravo. Segundo ela, o CNJ violou um conjunto de normas nacionais e internacionais que proíbem o trabalho infantil. E a Procuradora Margarete Matos de Carvalho está agora conosco no telefone para falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Procuradora, tudo bem com você? Boa tarde. Estaria bem se nós não tivéssemos que nos deparar com esse tipo de problema neste momento. Procuradora, então, explica para a gente de que forma é possível que o CNJ faça uma recomendação que passe por cima de determinações como emendas constitucionais brasileiras. Não há nenhuma forma. Essa recomendação, quando ela viola a Constituição Federal e, como você mencionou, os tratados internacionais vigentes, ela não tem nenhuma validade. Portanto, se o patrocinador, no caso é a Coca-Cola, responsável pela contratação dos gandulas, insistir em mantê-los nesta atividade, ela poderá sim ser responsabilizada, já que esta é uma recomendação que não tem nenhuma validade e é inconstitucional. Uma das alegações seria de que essa execução da função de gandula durante os jogos seria entretenimento, lazer e não trabalho. Como você entende essa alegação? Ela demonstra um total desconhecimento da nossa legislação. A profissão, inclusive, é reconhecida na classificação brasileira de ocupações, é uma profissão e que desde 2004 vem sendo desempenhada apenas por maiores de 18 anos, que são contratados pela CLT, pelos clubes responsáveis pelos jogos. Então, é um total absurdo, porque não se trata de lazer, não é uma atividade esportiva e também não é um programa social, como alegado pela Coca-Cola, até porque este programa sequer está registrado junto aos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, que validam a possibilidade de um programa social envolvendo crianças e adolescentes. E a partir da divulgação da moção de desagravo publicada pela senhora Procuradora, que efeito surgiu, o que a gente pode esperar a partir dessa moção de desagravo? A moção foi justamente para que nós pudéssemos, no âmbito interno, debater o que está acontecendo. E aí tem uma questão muito importante que merece ser destacada. O Poder Judiciário, relacionado à justiça comum, principalmente os juizados da infância e adolescência, desde muito tempo, desde a Constituição de 88, eles não podem mais expedir nenhum tipo de autorização para nenhum tipo de atividade, mesmo que seja a única atividade possível a ser exercida por menores de 16 ou de 14 anos, que é o trabalho infantil artístico. Essa é de competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Portanto, essas portarias que depois resultaram da recomendação número 13, em relação à autorização de trabalho de gandulas, ela está completamente não só inconstitucional, também como emitida por quem não detém atribuição nem competência para tanto. E houve algum tipo de diálogo do Conselho Nacional de Justiça com a Justiça do Trabalho antes de publicar essa recomendação, Procuradora? Eu não tenho conhecimento se a Justiça do Trabalho teve a oportunidade de se manifestar antes de que essa recomendação fosse publicada, e com certeza posso te afirmar que o Ministério Público do Trabalho, que tem essa atribuição de prevenir e erradicar o trabalho infantil, não participou, até porque se tivesse participado não teria concordado, como de fato não concorda até agora.
E aceitar que adolescentes de 12 a 16 anos trabalhem como gandulas durante os Jogos da Copa, não apenas pela execução, mas também simbolicamente, isso de certa forma, tirar o peso da luta e de todo o processo que a gente tenta construir no Brasil, né, de combate à exploração do trabalho infantil? Com toda certeza. Eu acho que seria um retrocesso social, um retrocesso histórico de consequências ainda desconhecidas, mas nós temos certeza que perdemos muito e principalmente a força do movimento que luta pela proteção das crianças e dos adolescentes quando envolvidas no trabalho precoce. Depois de terminado o campeonato, essa situação, a tendência é que ela permaneça e que a gente comece do zero. O que a gente conseguiu resolver em 2004, de que apenas maiores de 18 anos realizasse atividade de gandula, né, nós vamos retroceder e recomeçar toda essa discussão com um grande prejuízo para as crianças e para os adolescentes. Bom, e os adolescentes e crianças que trabalharem eventualmente, que forem expostos a uma situação como essa, que tipo de riscos eles estão expostos, procuradora? São vários os riscos e até gostaria de mencionar que o Catar, que vai receber o próximo campeonato, ele foi muito mais inteligente do que nós fomos, porque ele determinou a elaboração de um laudo específico sobre os riscos que poderiam estar envolvidos com essa atividade. Eu não tive acesso a esse documento, nós estamos tentando receber, né, ele ainda está em outra língua, terá que ser traduzido, mas são vários os riscos, desde um encontrão, digamos assim, físico, um encontrão físico com os jogadores, porque eles são em alta velocidade e pode causar um dano irreversível, aí, físico até, e machucar esse adolescente. A pressão psicológica, porque eles têm que exercer essa atividade com o máximo de perfeição, é exigido aquele tal padrão FIFA, inclusive dos adolescentes que não têm maturidade física nem emocional para isso. Tem a questão do desconforto térmico, de ficar horas ali à disposição daquela atividade, e também eles não podem de modo algum se envolver com o que está acontecendo na partida, ainda que seja o jogo do Brasil com os seus ídolos ali frente a frente. Então, eles exigem muito, não remuneram este trabalho, e o mínimo que poderia ser feito para reverter essa situação é que fossem contratados os maiores de 18 anos, que já vêm realizando esse trabalho aqui no Brasil, e que esses adolescentes que foram selecionados, para não dizer que eles terão uma decepção, eles vão sofrer, porque toda essa carga emocional nos é trazida para impedir que a gente faça com que a lei seja cumprida, eles entrariam no campo junto com os jogadores, junto com os que carregam as bandeiras e ficariam assistindo o jogo todinho, como as outras crianças vão ficar, essas que entrarão acompanhando os jogadores e carregando as bandeiras. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando essa questão, mas desde já agradeço a participação aqui no Conexão Futura. Muito obrigado, procuradora Margarete Matos de Carvalho. Boa tarde para você. Eu que agradeço, uma boa tarde. Para você de casa ter outras informações e ler na íntegra o texto dessa recomendação do CNJ, você pode buscar na internet o site cnj.jus.br. Essas informações estão todas na íntegra lá para você, de fato, ler esse texto que comentamos aqui, que recomenda inclusive questões que vão contra o que já é pré-determinado pela nossa Constituição Federal. E na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre restrições alimentares. Muita gente tem intolerância ou alergia a alguns alimentos. As restrições à lactose e ao glúten, por exemplo, motivaram a criação de produtos especiais no mercado alimentício. Só que nem sempre é simples identificar e conviver com o problema. Claro que você em casa não pode perder essa discussão. Para tirar todas as suas dúvidas, entre em contato com a gente desde já pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre restrições alimentares, logo depois da série Nota 10 Primeira Infância. Eu estou aqui à sua espera. Até já!